Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Como vocês viram na descrição deste vídeo, nós vamos fazer uma ganache hoje, tá bom? Trabalho com ganache. E nós temos para isso um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 13 centímetros de altura, maravilhoso, com a nossa massa especial de chocolate, tá bom? E um recheio, dois recheios, no caso de brigadeiro meio amargo e o recheio do meio de ninho. Esse é um bolo que vai servir em torno de 24 a 30 fatias, dependendo aí de quem corta. E vamos trabalhar com ganache. Aqui eu tenho uma ganache ainda em ponto mole, tá bom? E um bolo extremamente gelado. Esse bolo tem 12 horas de geladeira, então ele tá bem gelado, o que facilita muito para essa camada inicial, porque ela vai secar mais rápido. Então ali, já que o propósito ali é cobrir ali as frechinhas ali que não pegou recheio ou que tem buraquinhos de ar, né? Sem bolo. Então essa primeira camada aí com essa ganache mais molinha é extremamente fundamental pra isso. E aqui, então, vamos esperar essa camada pelo menos ali, vamos alinhar ela ali um pouquinho, né? Você consegue ver que ela não consegue subir até lá em cima porque ela ainda tá mole, então ela não vai ter estrutura pra subir. Mas vamos largar ela secar ali um pouquinho pra aplicarmos mais uma camada de ganache. Neste caso, você tem duas opções. Já que você fez ali a pré-camada, ali a selagem do bolo com uma ganache mais molinha, você pode deixar a ganache que tá... o restante da ganache que você fez para colocar em uma manga de confeitar quando ela estiver mais consistente. Eu hoje vou trabalhar com a ganache com a espátula, diretamente com a espátula. Vou largar ela dar uma secada, vou aplicar. Vou largar ela dar mais uma secadinha e vou aplicar devagar. Mas para quem tem aí uma pressa ou vai fazer um trabalho de espátula, você pode largar secar totalmente um trabalho de espátula de textura. Só explicando, porque aqui como eu vou usar a espátula reta, aí eu consigo fazer com ela desse jeito. Aplicando devagar e passando a espátula reta, que eu vou utilizar ela desse jeito. Agora, se você vai utilizar uma espátula de textura, o ideal é largar ela secar um pouco mais e aplicar com uma manga de confeitar. Eu gosto de fazer assim porque eu acho mais fácil pra mim. Já estamos aqui na segunda camada de ganache, tá bom, pessoal? Eu acho ela mais simples assim pra mim, então eu gosto de aplicar assim ainda mais se for com uma espátula reta. Como eu falei pra vocês, trabalhar com ganache na manga de confeitar demanda uma técnica e uma praticidade muito grande com a espátula de textura, porque ela seca muito rápido. Então, se você for aplicar uma camada mais espessa de ganache, você vai precisar ter uma destreza aí boa com espátula de textura, tá bom? Então, pra quem vai começar com ganache agora, começa com espátula reta, com efeito reto, faz um bolo somente ganacheado e reto, aplica flores, aplica renda, efeitos em pasta americana, porque se você for partir direto pra ganache com textura, você precisa ter uma agilidade ali. Sem contar que depois ela vai ficar aquele tom meio opaco, na maioria das vezes fica, e você vai ter que ter auxílio de algum difusor térmico, né? Ou secador de cabelo mesmo apropriado para a cozinha, porque você consegue devolver o brilho ali da ganache. Neste caso aqui, por dois motivos. Eu vou utilizar uma quantidade menor de chocolate quando eu aplico desse jeito. Para esse bolo de 20 centímetros, eu estou utilizando 850 gramas de ganache. Então, é extremamente econômico aplicar com a espátula. Aplicar com a espátula mesmo do jeito que eu tô aplicando aqui. Se você aplicar com a manga de confeitar, é indicado para um tamanho desse daí, se for uma espátula de textura, com profundidade, tudo isso, uma quantidade aproximadamente de 1,3 kg a 1,5 kg de chocolate, tá bom? Dependendo do efeito da espátula, claro. Então aqui fizemos a segunda pré-camada. A segunda camada de ganache. Tô aplicando bem devagar, acelerei um pouco desse vídeo, mas eu tô aplicando bem devagar porque aqui nesse ponto a ganache já tem um pouco mais de textura, tá vendo? Ó, uma camada fininha, já consigo espalhar ali e ter um efeito bonito e não com tanto desperdício de chocolate, sim com tanta quantidade de chocolate. Agora eu vou fazer essa camada, eu quero que ela seja a mais reta possível. Esse meu bolo não vai ter a parte do final pra vocês ali com cobertura, porque a função dela é mostrar mesmo a aplicação da ganache que como eu utilizei, vocês verem que dá certo.
tendo um pouco de paciência, porque suja bastante, tem que esperar a ganache secar, né? Se ela secar demais, tem que levar outra vez pro micro-ondas. Então, tô mostrando pra vocês que dá certo. Com um pouquinho de paciência, dá certo. E como agora já temos uma textura adequada da ganache, tá vendo que ela consegue subir ali? Subiu essa barreira ali já com um pouco mais de estabilidade. Ou você espera ela secar e recorta ali com uma faca boa, né? Uma faca reta de corte, você recorta ali. Ou você vai puxando ali as laterais. Meu vídeo acabou cortando aqui, mas dá pra puxar da borda pra lateral, porque ele não foi cortado, tá vendo? Eu só puxei mesmo e apliquei. E eu vou aplicar um pouco mais de chocolate. Agora, esse bolo já está seco. Então, eu derreti um pouco mais dessa ganache, porque eu quero esse último efeito, pra não precisar usar o secador, este último efeito mais brilhoso possível, pra não ficar tão opaco. Vou mostrar pra vocês como ficou no final do vídeo, a decoração total desse bolo. Mas aí, tá vendo? Eu só vou mesmo passar ali pra dar mesmo esse efeito de brilho. É só mesmo uma camada extremamente fina, pra dar mesmo uma camadinha ali de brilho e só. E aqui eu vou esperar secar. Depois dessa camada eu vou recortar com uma faca. Extremamente fácil, extremamente simples. É demorado, mas é uma coisa simples. Eu já vou parar de passar a espátula ali, porque pra mim assim já tá bom. Ele tá reto, ali tá bonito, como eu gostaria, como eu gostei, né? E vai atender pro que eu preciso. Aproveitando que eu tô finalizando esse bolo aqui, gente, e eu vou convidar vocês pra conhecer o meu e-book. Ele é um e-book que tem todas as receitas praticamente que eu utilizo. As melhores receitas de massa. Eu comecei trabalhando com uma massa tradicional, daquelas prontas, né? Tipo Regina, essas massas aí. Depois eu fui adaptando e cheguei numa massa que hoje funciona pra mim, que é deliciosa, meus clientes amam e que eu compartilho com vocês nesse e-book. Então é um e-book que tem massa de bolo, que tem recheio, que tem calda, que tem cobertura, que tá muito completo aí. Pra quem tá começando, é uma mão na roda com certeza, vai te ajudar muito. E além das receitas, claro, tudo que você precisa para não entrar perdendo dinheiro. Então você vai ter precificação, conseguir mais cliente, aí vamos falar de marketing, de organização, atendimento ao cliente, sim, uma quantidade gigantesca de conteúdo por um preço extremamente acessível. O link tá na descrição desse vídeo, você já pode clicar agora, adquirir esse e-book. Se você tá no início, com certeza vai te ajudar muito e vai te jogar aí quilômetros à frente do que aprender sozinho, né? E também continuar acompanhando aqui, já que aqui é um vídeo para decorações. Esse é um e-book para bolos decorados e aqui normalmente eu coloco as decorações dos bolos e para você replicar, né, aplicar as técnicas que você aprende lá neste e-book, que, como eu falei, está extremamente completo. Então vale a pena investir. Tem 13 capítulos, 134 páginas. Então assim, é conteúdo para você estudar por um tempo muito bom e aplicar, né, aprender e aplicar e melhorar aí na sua profissão. Aqui este bolo já está praticamente todo finalizado. Eu só vou esperar ele secar mais um pouquinho, recortar ele com uma faca de corte mesmo. Uma faca boa, né, de corte. E quinar ali em cima, tá bom? Somente isso, já tá finalizado pra mim, ele já tá bem liso, tá ótimo. Eu vou utilizar ele desse jeito. Que já tá bom assim, porque eu vou utilizar, já tá ótimo, tá bom? E como eu falei, aplicando com a espátula diretamente, como era um efeito liso, eu não consegui economizar chocolate, que também é importante, né? Então aqui, você acabou cortando sem querer, me desculpa. Essa parte que também era importante, eu limpei ali o meu cake board com uma toalha. E uma toalha ou uma buchinha que você utiliza para limpar seu cake board. E um pouquinho de água quente ou morna, tá bom? Que aí, como o chocolate garra, vai ser difícil para você limpar ali somente com o auxílio de um tecido. Então é interessante ali molhar um pouquinho e aplicar ali com uma toalha morna. Aqui eu tenho uma faquinha, a mesma que eu utilizei para recortar ali. Eu gosto dessa faquinha pequenininha, ela é ótima, extremamente funcional. E vou aplicar ali um chocolate, uma ganache de chocolate só na parte ali de baixo, bem pouquinho. Porque ali a gente vai estar aplicando um granulado.
não ficou com tantos defeitozinhos ali embaixo, tá vendo? Ele ficou bem espatulado. Agora, se também tivesse ficado, essa parte já cobriria e não ficaria feio, né? Vou estar aplicando ali mesmo com a mão. E é um granulado tradicional. É claro que se você tiver um granulado macio, eu não tinha nesse dia, porque eu tinha feito uma outra encomenda, utilizei tudo que eu tinha, e foi uma encomenda de uma última hora. Então, eu utilizei o granulado tradicional, que também ficou lindo. Você tem que ter algum granulado, né, para esse efeito. Então, pode ser o granulê, vai aumentar o custo do seu produto, claro, mas também dá aquele efeito especial de chocolate nobre. Pode ser o granulê, pode ser um granulado macio, fracionado, ou pode ser um granulado tradicional, como esse daí. Então, aqui, já colei ali todo o granulado na ganache que estava molinha, e tô tirando ali os excessos. Coloca um tabuleiro na parte de baixo e dá pra tirar tranquilamente. Vamos adiantar a vida aqui. Tirando ali um pouquinho da bailarina, somente pra sair todos os restantes. E como eu ainda gosto desse granulado ainda um pouco mais colado, eu vou estar utilizando então aquelas espátulas de pasta americana ali, somente para pressionar. Pode ser com uma espátula, com esse alisador de pasta americana, como eu vou utilizar aqui, ou você pode estar utilizando apenas aí somente um disco de isopor cortado reto. Utiliza o que você tiver. Eu vou utilizar ali porque eu tenho, então vou utilizar ali para estar pressionando ali, colando. Tá vendo que fica muito mais fino, fica muito mais bonito? Quando você pressiona ali, fica ótimo, não fica aquele monte de granulado espalhado. Então aí eu gostei bastante, ficou ótimo, ficou como eu queria. Não era necessário, mas apenas para vocês verem, essa técnica de limpar com pincel de maquiagem foi uma das melhores que eu aprendi até hoje. Precisa de maquiagem porque a cerda ali é mais macia, então eu molhava ali na água morna ou na água quente e tira o excesso de chocolate ainda derretido. Tá vendo que ainda deu uma melhorada? Já tava bom, ainda ficou melhor. Era extremamente necessário aí, não porque não era tão necessário assim, porque ele era rústico, mas ainda assim mais bonito, fica mais fino no nosso trabalho. Agora, como eu cortei essa parte do vídeo, que eu não consegui gravar pra vocês, vou explicar o que eu utilizei. Eu utilizei um chantininho bem concentrado e diluí ele, no caso, com leite condensado. É a mesma coisa para você hidratar, só que você vai colocar mais quantidade de leite condensado. Com o recheio de ninho, um recheio de um brigadeiro branco, funciona. Você vai diluir, no caso, com água, ou com leite, ou com creme de leite. Porém, ele não fixa bem no chocolate, visto que essa cobertura de chocolate, ela endurece, ela fica mais durinha. Então, ela não vai fixar muito bem. Então, para fixar, uma cobertura que eu utilizo, que fixa muito bem pra mim, é essa de chantininho com leite condensado, tá bom? Ela fica desse jeito, fica ótimo, fica lindo. Eu utilizei brigadeiros tradicionais, ali também com granulado tradicional. Eu utilizei para esse bolo 19 unidades, encaixou certinho ali para 20 centímetros, que é o tamanho desse bolo, então ficou ótimo, ficou lindo. E fiz um risquinho com ganache amolecida, que ficou maravilhoso. Sem contar que o bolo tava delicioso e o aspecto ficou lindo, foi um sucesso na festa. E eu deixei ele de inspiração pra vocês, tá bom? Tanto a cobertura com ganache, que é um ganache cake, né? Aí no estilo vitrine, quanto essa decoração aí pra vocês se inspirarem e replicarem, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta, se inscreva no meu canal, que tem sempre vídeo por aqui. E até um próximo vídeo. Beijinhos!